Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender sobre os fundamentos da modelagem. A partir de agora, eu vou começar a usar bastante atalho, tá? Mas eu vou fazer o máximo que eu puder para sempre que eu usar algum atalho, eu falar para vocês. Bom, vamos sempre lembrar que eu estou usando um addon que mostra o que eu estou clicando aqui para vocês, certo? Então, se eu não tiver falado alguma coisa, vocês ficaram com dúvida, volta o vídeo, pausa o vídeo e vê o que eu cliquei, certo? Porque às vezes, ao decorrer da explicação, eu posso esquecer de falar alguma coisa ou outra em relação ao atalho, porque são muitos atalhos, mas vai por mim, aos poucos, eles vão entrando na cabeça, vocês vão conseguir mexer no Blender quase de forma natural, sem nem olhar para o teclado às vezes. É até assustador um pouquinho, porque a gente começa a ter memória muscular. Certo? Bom, recapitulando rapidamente, segurando o Alt, apertando com o botão esquerdo do mouse, a gente rotaciona, Alt, Shift, botão esquerdo do mouse, a gente dá um pan, Alt, Ctrl, botão esquerdo do mouse, puxa e o mouse vai para frente, dá um zoom, certo? Também temos aqui essas mesmas opções aqui no cantinho esquerdo, aqui no cantinho direito, também temos esse gizmo aqui, certo? Bom, aqui a gente vai aprender o básico do básico da modelagem. Eu vou tentar fazer essa aula não ser muito longa, porque naturalmente aprender os fundamentos, tanto de modelagem, texturização e do programa em si, é longo, é cansativo. Mas o meu objetivo aqui é ensinar o básico e você já ir para colocar a mão na massa e já produzir alguma coisa. Mesmo que você produzir uma coisa, esse produto que a gente vai fazer, não fique tão bom da primeira vez, na segunda vai ficar melhor, na terceira vai ficar melhor ainda, e por aí vai, certo? Bom, então vamos lá. Para a gente conseguir adicionar um objeto aqui dentro do Blender, a gente tem que apertar Shift A, certo? Quando a gente aperta Shift A, a gente consegue adicionar. Não se esqueçam que a grande maioria dos atalhos que a gente usa também possuem esses menus aqui. Então, se por algum motivo você preferir clicar aqui, você também pode para poder adicionar. Percebam que algumas ferramentas mostram até o atalho. Ó. Shortcut Shift A. Então eu vou apertar Shift A. Vou passar meu mouse aqui em Mesh. E eu vou colocar um cubo. Não se assustem, o meu vai ter mais coisas que o de vocês. Eu vou explicar como vocês vão colocar mais pra frente. Adicionamos um cubo, certo? Bom, os princípios da modelagem estão todos dentro do Edit Mode. Mas antes da gente ir lá, eu quero explicar uma coisa importante para vocês. A gente apertar N, a gente vai abrir o N Panel aqui do Blender. E se a gente subir aqui com o scroll do mouse, aqui o de vocês não vai ter isso tudo de addon, tá? Mas se você clicar aqui em item, a gente tem algumas informações do nosso modelo. A gente tem a location dele, né, onde ele está localizado, como aqui está no centro do mundo, né, está bem no centro aqui, quando começou, né, nosso arquivo zerado, a gente consegue ver ó, que está 0 metros, certo? A gente pode movimentar no eixo Z, no eixo Y. A mesma coisa com a rotação, tá? Aqui no caso são em graus, certo? Assim como a escala e as nossas dimensões, certo? Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Se eu vier aqui e aumentar a minha escala, o meu objeto ele já não tem uma escala correta. É como se eu estivesse falando que... Já sei, o melhor jeito de explicar isso aqui para vocês é o seguinte. Eu vou apertar Shift A, vou adicionar um monkey, né? Uma Suzane, é o nomezinho dela. Eu mexer na escala de um objeto dessa forma aqui é a mesma coisa que eu esticar ele. Isso daqui não está alterado da forma correta. Percebam que aqui está escrito 3.4, aqui está em 1, aqui está em 1. No começo vai ser difícil vocês entenderem o motivo disso, mas mais pra frente vocês vão se acostumar. Eu vou dar um Ctrl Z, vou apertar Tab para entrar no modo de Edit Mode. Perceba que a gente tem esses três pontinhos aqui. Esses três ícones, né? Que é o ícone de Vertices, Edges e Faces. Ó, os vértices são esses pontinhos aqui. As edges são as linhas. E as faces são uma junção das linhas e se fechou, correto? Se eu selecionar todo mundo apertando a letra A e eu apertar S de escalonar e colocar no eixo X e puxar, vou apertar Tab novamente. Perceba que o nosso menu aqui mudou. Esse aqui é o menu no modo de edição. Dentro do Blender,
cada menu fica diferente dependendo de onde você tá nele, certo? Vou vir aqui, vou apertar Tab para sair do modo de Edit Mode. Percebam que a minha escala tá normal. Ou seja, ele não considerou como se eu tivesse esticado brutalmente. Ele está considerando que o meu objeto realmente é assim. Isso é uma coisa que ela afeta. Pode acontecer vários problemas, né? É meio difícil eu resumir numa coisa só, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou adicionar um cubo, certo? E aí aqui, nessa ferramentazinha aqui, se chama Modifiers. Esse daqui não tem como eu deixar mais para frente, porque a modelagem está muito atrelada a usar modificadores, tá? Então, ó, vamos clicar aqui. Vamos em adicionar modifier, generate e bevel. Nesse caso aqui, o nosso bevel são essas bordinhas. A gente está deixando mais arredondado os nossos cantinhos, certo? Eu vou aumentar a quantidade do meu bevel. E vocês estão vendo que ele está redondinho, está funcionando numa boa, certo? Agora eu vou fechar aqui. Vou escalonar, ó, vou apertar S e vou escalonar no eixo X, ou seja, eu vou apertar X. Escalonar ele. Percebam que o meu scale não é mais 1. Esse meu scale ele tá errado, certo? Se eu apertar em adicionar modifier e colocar um bevel, ele dá problema. Tá vendo? Porque ele está considerando que o meu objeto foi puxado, ele foi esticado. Como a gente arruma isso? Isso é uma coisa que acontece muito. Então, é muito comum a gente sempre testar para ver se esse é o problema. A gente precisa aplicar a nossa escala, falar para o programa, olha, o meu objeto ele tá assim, mas ele realmente é assim. Tá? Não é um erro. A gente aperta Ctrl A e aqui a gente tem Apply. Tem Location, Rotation, Scale, tem várias opções. Normalmente eu uso direto o Rotation and Scale para ser mais rápido. Mas nesse caso aqui, a gente só mexeu na escala. Então eu vou apertar em Scale e agora ele volta a funcionar. Tá? É a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, porque pode ser um erro muito comum que aconteça na modelagem. Tá? Bom, novamente eu vou apertar Shift A, vou adicionar um cubo. Vou apertar Tab para entrar no modo de Edit Mode. E agora eu vou ensinar as coisas básicas para vocês de modelagem, certo? A gente tem aqui todas as funcionalidades que a gente normalmente usa dentro da modelagem. Principalmente o Move, o Rotate e o Scale, né? Eu vou clicar aqui no modo de Edges. Eu vou parar de ficar clicando dessa vez, tá? Eu vou clicar só mais uma vez, porque eu quero que vocês lembrem que para você poder ficar alterando, você aperta 1, 2 ou 3 do teclado, certo? Então quando eu falar, vou entrar no modo de Edge, é porque eu apertei 2, certo? Se eu vou entrar no modo de faces, apertei 3. Vou entrar no modo de vértices, apertei 1, tá? Isso tem que ficar bem automático. Vou entrar no modo de Edge, vou clicar nessa Edge aqui, e aí eu vou apertar aqui em Move e vocês vão ver que a gente vai ter esse gizmo aqui. Há pessoas assim, muito experientes que gostam de modelar ainda com isso aqui. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Se você preferir, tá tranquilo. Às vezes eu até uso, sendo bem sincero. Ó, se a gente clicar e puxar, ele altera. Mas eu tô mais acostumado a usar o G de movimentação. Se eu aperto o G, eu dou um move no Blender. E aí eu sempre aperto GZ. E aí eu já movo. E aí que entra o teclado numérico, que eu gosto bastante. Eu aperto GZ, aí eu aperto, por exemplo, 1 no teclado numérico. Aí ele vai mover 1, certo? Então eu vou modelando desta forma. Aí eu posso só apertar S e dar um scale. Mas eu posso dar um scale só no eixo Y, por exemplo. Certo? Então eu fico usando os atalhos dessa forma. Eu posso rotacionar só no eixo X. Apertei R e X. Apertar o botão direito do mouse para cancelar. Tá? Então eu gostaria que vocês utilizassem esses atalhos, tá? Aperta G, Z e move. X e move. Y e move. Eu vou explicar bem devagar esse comecinho aqui, porque depois vai ficar um pouco mais rápido. Uma coisa também que a gente pode fazer aqui a gente tem que sempre que lembrar que no Blender, ou em qualquer programa 3D, a gente está trabalhando com eixos de X, Y e Z. No caso, no Blender, o Z fica para cima, alguns softwares são diferentes.
tá? Não se preocupe com isso daqui não, é porque quando eu aperto para desenhar, eu tenho que segurar D para poder escrever na tela. E aí ele fica contabilizando infinito aqui. Mas... Bom, voltando aqui, a gente tem esses eixos, né? Que é basicamente o que faz ser 3D, né? A gente tem as 3 dimensões. Porém, quando a gente quer movimentar uma coisa e só quer, tipo, eu só quero movimentar ela assim, mas a altura dela para mim tá perfeita. Aqui no Blender a gente pode apertar o Shift quando a gente for selecionar um eixo. Vou explicar aqui para vocês. Eu vou apertar G, só que eu quero movimentar só no eixo X e Y. Ou seja, eu não quero movimentar no Z. Então eu aperto Shift Z. Então é tipo um não eixo Z. Aí eu consigo movimentar no eixo Z. Shift X. Eu vou movimentar no Z e no Y, menos no X. Shift Y. Eu vou movimentar no X e no Z, menos no Y. Pode parecer bobo, mas isso aqui a longo prazo, em algum momento, pode ser de uma ajuda absurda. Certo? Bom, no Blender, para a gente poder criar alguma coisa aqui, normalmente a gente usa extrusão. A extrusão nada mais é que a gente apertar a letra E, e aí a gente faz uma extrusão onde a gente estiver clicando. Nesse caso, eu fiz uma extrusão numa edge. Vou dar um Ctrl Z. Se eu tivesse um vértice, eu poderia extrudar só um vértice. Mas se eu selecionar 2 vértices, eu estou extrudando aqui uma face. Né? Uma face que tem 3 edges. Né? Então é meio que automático uma coisa levar a outra. Sempre que a gente extruda um vértice, ele vira um edge. Sempre que a gente extruda um edge, ele vira uma face. Vou fazer aqui para vocês, porque esse daqui realmente é o básico mesmo daqui da modelagem. Se eu extrudar um vértice, ele vira um edge. Se eu extrudar um edge, ele vira uma face. E por aí vai. E aí assim a gente vai modelando, certo? Eu vou apertar no modo de faces, mas lembrando, o modo de faces é só para poder selecionar aqui esse quadrado, mas eu poderia muito bem apertar no modo de vértice e selecionar, segurando o Shift, todos os vértices. E ele iria funcionar da mesma forma, tá? Bom, voltando aqui ao modo de face, eu vou extrudar. Então eu vou apertar E. Perceba que ele já locou no eixo Z, tá? Isso aqui pra gente é uma ajuda porque a gente quer levar ele para cima, mas nada impede de você apertar X e puxar ele para outro lado, tá? Ou Y, mas eu vou voltar para o Z. Extrudei no Z. E aí nesse caso aqui eu quero escalonar. Então eu vou apertar S e vou escalonar bastante. Certo? Escalonei. Vamos aproveitar aqui. Isso aqui nem estava muito planejado. Eu queria só explicar uma parte bem fundamental, mas vai ser legal para eu mostrar os modificadores para vocês. Vou apertar G, Z, vou subir um pouquinho. Percebam que eu saí do modo de edição. Vou apertar Tab de novo. E aí eu vou selecionar essa face aqui de baixo. Existe uma outra forma da gente selecioná-la também. A gente poderia apertar aqui, ó. Ou o atalho que eu gosto muito de usar, que é o Alt Z, que é um modo de raio-x, certo? Com esse modo eu consigo clicar em vértice e selecionar o vértice que estava escondido ali atrás. Eu consigo selecionar eles e eu vou mover para baixo. Deixar bem maior assim, certo? Beleza. Mas, o que acontece aqui? Digamos que eu queria fazer um lápis, tá? Só um exemplo. Eu preciso que ele fique redondo. Nesse caso, para ele ficar redondo, tem várias maneiras da gente fazer. Uma das maneiras seria criar loops, né? Criar edges aqui, ó, um corte e escalonar eles para arredondar a nossa modelagem. Para isso a gente usa o Ctrl R, é o atalho para criar um corte, certo? Ele também está aqui, ó, Loop Cut. Você pode clicar e você consegue fazer o corte. Vou fazer um corte aqui e vou fazer um corte aqui. Vou voltar para o meu Select Box. E aí o que a gente poderia fazer? A gente poderia selecionar eles, mas antes eu vou deletar essa parte aqui de baixo. Vou no modo de face, selecionar um. Uma coisa interessante, quando você seleciona um e você aperta Ctrl, você deseleciona. Mas se você seleciona um, segura Ctrl Shift, você consegue selecionar o que está em volta dele, certo? Vou apertar X, vou dar um Delete Faces, nesse caso aqui.
eu quero selecionar esses loops, mas eu não vou selecionar um edge por vez. Se você tiver ativado aquela configuração que eu falei para vocês, o Emulate Tree Button Mouse, você pode dar um double click com o botão esquerdo no mouse e ele vai selecionar tudo. Se você não tiver feito isso, você pode simplesmente segurar Alt e apertar uma vez e ele vai selecionar o loop para você. No meu caso, eu vou dar um double click, segurar Shift e dar outro double click. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero escalonar isso daqui para ficar um pouco mais arredondado. Só que eu não quero escalonar no eixo Z. Então a gente já viu isso. A gente vai apertar S, Shift Z. Ó. Se a gente aumentar, ele começa a ficar um pouco mais arredondado. Eu vou aumentar exatamente em 1.5. 1,5, né? Porque eu estou usando o vírgula do teclado numérico. Pronto. Agora está mais arredondado aqui. Certo? Porém, eu queria que o meu lápis tivesse aquela delimitação aqui de onde fica o grafite. Eu vou entrar no modo de vértices apertando 1. Vou entrar no modo de raio-x. Vou selecionar essa partezinha aqui de cima. Vou apertar G, Z para subir, porque ele precisa ficar um pouco mais pontiagudo. E agora o que a gente precisa fazer? Basicamente criar um corte aqui no meio. Vou criar um corte aqui, apertar com o botão direito, e vocês vão ver que ele ainda não foi aplicado. Ele está dançando. Para a gente poder aplicar, a gente pode escolher um ponto e apertar com o botão direito do mouse, ou a gente pode resetar ele para o centro, que é onde ele foi criado. Só apertar com o botão direito. Apertei com o botão direito, aí ele foi para o centro. Ah, mas eu quero voltar como estava. Tranquilo, você quer ter a possibilidade de mexer ele de novo. A gente tem uma ferramenta chamada Slide dentro do Blender. É só você apertar G para movimentar e apertar G mais uma vez. E aí você consegue dar um slide. Eu sei que é muita informação, caso seja necessário, veja mais de uma vez, tá? Bom. Agora a gente pode fazer aqui um bevel. Por quê? Como é que vai funcionar isso daqui? A gente está basicamente fazendo um recorte aqui no meio, certo? Só que a gente quer criar um detalhezinho como se ele fosse um pouco mais fundo, para poder ficar aparente isso, né, na nossa visualização. Então, se eu fosse dar um close aqui, ó, com uma lupa, seria como se fosse isso aqui, ó. A gente tivesse uma brechazinha aqui que vai dar esse detalhe pra gente. Pra gente fazer isso, a gente vai usar uma coisa chamada bevel. Existem dois tipos de bevel. O de modifier, mas também tem o bevel aqui da nossa edit mode. Aperta Ctrl B e puxa o mouse para a direita. A gente já está fazendo um bevel. Só que eu quero que esse meu bevel tenha mais um corte. Para a gente aumentar ou diminuir os cortes do bevel, é só mexer no scroll do mouse. Vou mexer uma vez e eu tenho um corte a mais. Se eu mexer mais uma, mais um corte. E por aí vai. Eu quero só mais um. Eu quero que ele seja bem pequenininho. Certo? Vou dar um zoom aqui. Vou apertar duas vezes aqui para selecionar esse loop. E vou escalonar apertando Shift Z, porque eu não quero escalonar no eixo Z. E vou diminuir um pouquinho aqui. Certo? Vou apagar isso aqui. E agora eu vou inclusive aumentar um pouquinho o tamanho do nosso lápis, selecionando aqui e apertando GZ. Vou apertar Tab para sair do modo de Edit Mode, Alt Z para sair do modo de X-Ray. E agora a gente vai lidar com uma coisa que é muito comum na modelagem. E são os support loops, os edges de suporte. Como eu vou explicar isso para vocês? Vamos clicar em adicionar um modifier. E a gente vai adicionar um modifier que a gente vai usar muito, tá? O Subdivision Surface. Cliquei aqui para vocês verem. Mas antes eu quero explicar o que o Subdivision Surface faz. Vou até deletar ele aqui. Apertar Shift A. Vou adicionar um cubo. Vou movimentar esse meu cubo. E eu vou adicionar aqui um Subdivision Surface. Perceba que o meu cubo começou a ficar arredondado, certo? Se eu apertar Tab, vocês vão até perceber a diferença que está acontecendo. O Subdivision Surface está adicionando malha para o meu quadrado, certo? Só que ele está arredondando ela. Existe a possibilidade de eu deixar em Simple. Se eu deixar em Simple,
você vai conseguir visualizar. Ignore isso aqui que eu estou fazendo. Na verdade, se vocês quiserem fazer para visualizar o wireframe do que vocês estão fazendo, é só clicar nessa setinha de overlays e clicar aqui em wireframe, certo? Percebam que se eu deixar aqui no Catmull Clark, que é o nome dessa subdivisão, ela vai arredondando. Mas se eu deixar em 5, ele continua quadrado. Então eu poderia até aumentar aqui, ó. E ele continua no formato que estava. Mas se eu voltar para cá, ele começa a arredondar mais. Então é isso que a subdivisão faz. Ele vai dar mais detalhe, ele vai subdividir a sua malha. Vou fechar aqui e deletar, na verdade. E agora vamos aplicar a subdivisão. Mas eu não vou ficar clicando ali em Modifier, tem um jeito mais fácil. Seleciona o que você quer e você aperta Ctrl 1. Você pode apertar Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 e vai aumentando aqui os níveis na viewport. Vai até Ctrl 3. Ah, não. Até Ctrl 5. Até Ctrl 5. Vou apertar Ctrl 1, porque pensa que a gente está sempre subdividindo. Então, ó, digamos que a gente tem 4. Se a gente subdividir, a gente vai ter 8. Depois 16. Depois 32. Então, assim, ele vai escalonando muito. E pode ser que isso deixe seu PC lento se você colocar muita resolução, que em muitos dos casos nem é necessário. Mas vocês estão vendo que o nosso lápis está parecendo mais uma bala de arma, quase um míssil aqui. É porque a gente não tem suporte. Ou seja, ele está pensando, isso aqui é um retângulozão, eu vou fazer ele ficar todo arredondado. Como que a gente faz para isso aqui não acontecer? A gente cria um suporte. Eu vou apertar Tab para entrar no modo de Edit Mode, certo? Vou vir no modo de Edges, para ficar melhor de ver, e eu vou apertar Ctrl R para fazer um corte. Cliquei, e agora eu vou puxar o meu corte aqui para cima. Ó. Olha como ele vai ficando mais sharp, mais dura essa borda. Ele tá voltando ao formato que ele tinha, porque agora a gente tem um suporte ali. Da mesma forma que eu vou colocar aqui um outro suporte, Ctrl R, cliquei, e eu vou puxar um pouco aqui. Uma dica, nunca deixem eles juntos, tá? Porque senão a gente cria uma coisa chamada overlapping. É uma coisa em cima da outra, exatamente no mesmo lugar. Isso causa diversos problemas. Sempre deixe próximo para criar um arredondadinho, ou você pode apertar G aqui 2 vezes, né? E deixar bem mais próximo para ficar bem mais sharp. Só que aí você acaba deixando muito duro. Então eu acho que é legal ter um meio termo. Tá? Eu vou retirar o meu modo de wireframe aqui para ficar mais fácil de visualizar. E agora eu vou colocar mais edges de suporte. Então eu vou entrar no modo de edição, apertar Ctrl R, vou colocar um aqui e vou colocar um aqui. Se eu apertar Tab agora, vocês vão ver como está funcionando aquele bevel que a gente colocou, o motivo da gente colocar ele ali. Só que tá muito feio visualizar assim, eu quero visualizar ele mais smooth. Então a gente aperta com o botão direito e vem em Shade Smooth. Pronto, agora tá mais legal o nosso lápis. Tá realmente parecendo um lápis. Mas a gente tem que fechar aqui embaixo, né? Então agora a gente vai lidar com outro problema. Se eu selecionar, clicando 2 vezes aqui, para eu poder fechar, eu tenho que apertar F. F de fill, de preencher. Se eu apertar F, ficou esquisito, ficou tudo arredondado. Por quê? Porque a gente não tem um suporte ali embaixo. Ctrl R, vamos puxar um suporte até aqui embaixo. Só que ainda não está muito legal, então eu tenho que colocar mais um suporte aqui? Não. Você simplesmente pode vir aqui embaixo, vai entrar no modo de faces, e a gente vai dar um insert. Um insert, basicamente, é pegar esse formato que você tem e fazer ele, só que para dentro. Ó, um corte, só que para dentro. Tá vendo? Você está inserindo o que foi selecionado para dentro. Quando a gente faz isso, a gente ganha mais uma edge de suporte. Dá para fazer até mais um aqui, se você quiser. Tá? Beleza. E agora, a gente tem que sempre levar em consideração uma coisa. No 3D, nunca é bom a gente ter uma mesh muito grande ou um triângulo muito deformado. Isso aqui não é bom, certo? Isso aqui pode causar diversos problemas. E a gente está tendo isso aqui exatamente agora. Olha o tamanho dessa nossa mesh. Como a gente resolve isso? Aperta Ctrl R, passo o scroll do mouse e vamos colocar alguns cortes aqui. Apertei um clique, apertei agora o botão direito para resetar,
Perceba que isso até melhorou como está a nossa curvatura, ó, sem e com, certo? Apertei Tab para sair do modo de Edit Mode. E agora a gente tem um lápis. E perceba que não precisa de muitas subdivisões. Tá com uma aqui, ó, mas se eu colocar duas, vai ficar até um pouco melhorzinho. E uma coisa importante, né? Sempre bom a gente ler, claro, e passar o mouse em cima para poder visualizar o que está escrito. Mas, ó, Levels Viewport. A nossa viewport é isso aqui, certo? Então eu poderia, por exemplo, deixar meu viewport com um level. Mas quando eu renderizar, vai ter dois. Perceba que isso daqui também vai sempre deixar a sua cena mais pesada, render mais pesado, tá? Isso é padrão. Mas olha, se vocês olharem aqui embaixo, ó, o meu tá escrito vértice aqui. Se você quiser visualizar assim também, é só apertar com o botão direito do mouse aqui e você pode escolher o que você quer ver. Estatísticas, memória e tudo mais, certo? Eu gosto sempre de visualizar aqui a quantidade de vértices, triângulos que eu tô tendo. Se eu abaixar os meus levels viewport aqui para 1, ele já mudou, certo? Se eu aumentar, ele também vai aumentando. Olha aqui, ó. Se eu deixar com 5, ó, como é que ele aumenta, certo? Vamos deixar com 1 mesmo. E agora eu gostaria de mostrar para vocês. Antes eu vou colocar um corte aqui, porque eu acabei de ver que ele tá muito esticado. Eu gostaria de mostrar para vocês o que acontece quando a gente aplica a nossa subdivisão. Então eu vou duplicar esse nosso lápis apertando Shift Z. Vou apertar Y para mover ele no eixo Y. E agora eu vou ativar o meu wireframe. E eu vou aplicar a subdivisão. Então agora vocês conseguem ver exatamente o que a subdivisão está fazendo. Ela está realmente cortando as nossas faces aqui, mas ao mesmo tempo dando uma leve arredondada, para a gente conseguir ter esse controle legal na nossa malha, certo? Vou deletar apertando X. E acho que a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que até é um pouco mais relacionada a viewport, é sobre a origem e o nosso cursor, certo? A origem é esse pontinho laranja aqui. A gente usa muito ela e fica mexendo muito, então é bom gravar bem isso daqui que eu vou mostrar. Se você apertar com o botão direito no mouse no seu objeto selecionado, você vai ter o Set Origin. Então a gente pode vir aqui e colocar o Origin to Geometry, ou seja, eu quero que a minha origem pare na minha geometria. Eu vou até puxar aqui para vocês visualizarem. Ó, ela foi para o meio. Aqui é onde ela considera que é o meio, certo? Porém, esse não precisa ser o nosso ponto da nossa origem, certo? Como a gente ajusta isso? Tá vendo essa bolinha aqui em volta? Esse é o nosso 3D cursor. Se eu segurar Shift e apertar com o botão direito do mouse, eu consigo colocar ele em locais diferentes, só clicando, certo? Só que se eu adicionar um objeto agora, ó, Shift A, cubo, ele vai ser sempre adicionado no meu cursor, certo? Então, ó, eu vou deletar. E esse cursor, ele é muito bom para a gente conseguir delimitar a nossa origem. Como a gente faz isso? A gente vai apertar Tab, vai vir no Edit Mode, eu vou vir no modo de vértices aqui, vou apertar Alt Z. Eu quero que a minha origem fique bem na base do meu lápis. Então eu vou selecionar aqui com o Box Selection só essa basezinha aqui. E eu quero deixar o meu cursor ali. Como eu faço? Ó, eu vou apertar Shift S, gravem bem esse Shift S. E eu vou colocar o meu cursor to Selected. Então eu quero que o meu cursor vá para onde está selecionado. Cliquei, ele parou bem ali, certo? Vou apertar Tab. E agora, se eu apertar com o botão direito e falar que eu quero que a minha origem, Set Origin, Origin to 3D Cursor, então eu quero que minha origem vá para o meu cursor 3D, ela vai ficar exatamente onde o cursor estava. Então, tendo a origem aqui, se eu rotacionar, se eu escalonar, entre outras coisas, né, ela vai respeitar a nossa origem. Ou, então, o que a gente pode fazer agora? Eu vou dar um GZ, vou jogar para cima. Percebi que o nosso lápis está muito grande. Então eu quero usar um cubo de comparação para diminuir o tamanho dele. Mas se eu adicionar um cubo agora, ele vai lá para baixo. Como que eu ajusto isso aqui? Você pode apertar Shift S e colocar aqui, ó, cursor para World Origin, é uma opção.
certo? Ou você pode usar um atalho também chamado Shift C, que ele dá uma resetada na sua viewport, tá? E ele dá um zoom e arruma a sua origem. Vou apertar Shift A, vou adicionar um cubo e perceba como que o nosso lápis está grande. Vou apertar GZ e movimentar o nosso cubo em 1 metro. Eu vou apertar 1 para ele ficar bem na linhazinha. E agora, como a nossa origem do nosso objeto está bem aqui embaixo, eu posso simplesmente escalonar e vai ficar certinho. Vou deletar o nosso cubo e já vou aproveitar para explicar um atalho para vocês, que é um dos motivos que eu gosto de ter o teclado numérico. Se eu apertar del do teclado numérico ou vírgula do teclado numérico, a gente vai se aproximar do nosso objeto. Ele se aproxima do nosso objeto. Isso para se localizar é maravilhoso, certo? Inclusive eu acabei de ver que não está na linha certinha aqui. Eu vou apertar um GZ rapidinho. Mas se você não tiver o teclado numérico, não é um caso perdido, tá? A gente consegue, ó, vou deixar a cena meio maluca aqui. Selecionei o nosso objeto. Eu vou apertar crase. É meio maluco, mas eu vou apertar crase do lado do número 1, né? Em cima do tab. Que é uma parada que a gente quase nunca usa. É muito pouco. Porque ela também tem esses atalhos. Então eu posso simplesmente vir aqui com crase e apertar View Selected. Ele vai trazer para cá. Eu posso apertar inclusive de novo e apertar Front, por exemplo, e deixar aqui na parte da frente, certo? E, bom, no último do último dos casos, você pode apertar espaço, como a gente configurou para ser pesquisa, e você pode escrever View Selected, aqui, ó, e clicar. E aí, ele vai ajustar certinho onde você precisava. Certo? Então, assim, no pior dos casos, se você tiver um teclado bem pequenininho e não tiver nada, e você estiver vendo que o nome do que eu estou clicando é isso daqui, aperte espaço, pesquisa, que você vai encontrar o atalho, certo? Bom, é isso. Eu ainda poderia explicar muitas, muitas, muitas outras coisas, mas eu não quero que você fique enrolando muito nessa parte para você ir direto para a prática, porque senão a gente acaba cansando e o meu objetivo aqui é que você perceba que não é um bicho de 7 cabeças, dá para já começar fazendo e ter um resultado bom e mais para frente se aprofundando cada vez mais. Então eu te vejo na próxima aula, que a gente vai colocar uma texturazinha nesse lápis aqui, que foi completa, que realmente veio do nada esse lápis. Mas vai ser legal para a gente conseguir mostrar aqui como que a texturização funciona, certo? Então te vejo na próxima aula e valeu!